Fala, Dev, beleza? Mais um vídeo aqui pro YouTube da Rocket City. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem virado febre aí nos últimos dias, principalmente para quem está utilizando inteligência artificial no seu dia a dia como dev, seja um Cursor, um Cloud Code ou qualquer outro agente, Codex, Open Code, por aí vai, que são as skills, né? Skills era uma feature que a gente já tinha, na verdade, em boa parte dos agentes, mas do nada, dado algumas empresas grandes começarem a investir forte no marketing de falar sobre skills, a gente começou a ter um hype maior sobre isso dentro da comunidade dev. E antes de mais nada, para você entender, né, o que são skills? Skills basicamente são documentações de boas práticas para conjuntos de tecnologias ou para tecnologias específicas, e por enquanto elas estão sendo geralmente criadas por empresas. Então, por exemplo, pensa uma Resend da vida, que é uma ferramenta para envio de e-mail. Eles criaram skills, que é basicamente um guia de boas práticas para quando a IA for integrar o Resend na sua aplicação, ela saber exatamente o que fazer e o que não fazer. E isso difere um pouco da documentação. Então, por exemplo, quando você vai utilizar IA e você pede para a IA, olha, instala aí o Resend e configura na minha aplicação, o que provavelmente a IA vai fazer, caso você esteja utilizando um MCP de documentação, ou caso não esteja utilizando nada, é acessar a documentação da ferramenta através do website ou de um MCP, como eu falei, usar aquele arquivo llms.txt, que ficou bem famoso e gerou um pouco aí de intriga não, gerou um pouco aí de controvérsia dentro da comunidade do Tailwind. Eu não sei quem está acompanhando essa história toda aí, mas e ela consome esse conteúdo e ela aprende sobre a ferramenta. Porém, nem sempre na documentação a gente vai ter tudo bem certinho do que são as boas práticas e as más práticas, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, no Resend aplicado em contextos específicos, integrados com outras ferramentas. Isso não se vale só para o Resend. A gente tem skills de Cloudflare, nós temos skills de React, nós temos skills de Next, ou seja, se você tem algum projeto que utiliza alguma dessas ferramentinhas aí mais famosas do ecossistema, e não só JavaScript, claro, de todo o ecossistema, você com certeza vai fazer o uso de alguma dessas skills, talvez, né, claro, para melhorar, aí seguir algumas boas práticas. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ver um pouquinho de quais são essas skills mais famosas e entender o que a Vercel fez de boas práticas, né? Porque a Vercel lançou aí recentemente um repositório que já está batendo 100 mil downloads de skills de boas práticas para React, e eu vou pegar junto com você, ler essas principais boas práticas e entender se elas são boas práticas mesmo e se você deve utilizar esse pacote de skills aí no seu projeto React. Vamos ver? Então, bora lá, né? Eu já vou abrir aqui direto na minha aplicação, e basicamente esse site aqui, né, skills.sh, é um site criado pela Vercel, né? A Vercel, ela tá saindo na frente em várias coisas voltadas a IA, né? A própria AI SDK da Vercel, que é incrível, né? E vários outros projetos, o AI Gateway deles e tudo mais. Então a Vercel tá se reposicionando, eu diria assim, né, saindo um pouco de uma empresa que tem um framework, né, como por exemplo o Next.js, para ser uma empresa que é mais um hub de inovação por volta de IA e código, né? E aí, como a gente pode ver, isso aqui é basicamente um repositório de skills, né? Basicamente um repositório de boas práticas das ferramentas mais comuns. E a gente pode ver aqui, ó, um pouquinho das skills que estão com mais installs atualmente, né? Então, por exemplo, a gente vê a própria Vercel React Best Practices, como eu tinha falado, que são as boas práticas de React, que a gente vai ler junto, né? Se são boas práticas mesmo. E a gente tem aqui Web Design Guidelines, Remotion, para quem está utilizando Remotion para construção de vídeos. Remotion, que foi uma biblioteca que estourou recentemente, principalmente por causa da IA, né? Então, imagina você tem uma biblioteca que você consegue construir vídeos por código e você tem uma IA que coda muito bem. Você consegue automatizar a construção de vídeos para marketing, para muita coisa, né? Efeitos virais, e isso está sendo utilizado bastante. Find Skills, não sei exatamente, provavelmente uma ferramenta para encontrar outras skills, não faço a menor ideia. Front-End Design, Agent, Skill Creator, SEO, legal mesmo, legal saber que tá com bastante download. E aqui tem muito mais, né? Só que esse aqui não é o único site de skills, né? Algumas empresas não colocam as skills aqui nesse site, elas não ficam visíveis, mas tem, né? Então, o que provavelmente vai acontecer é que quando você for instalar alguma ferramenta hoje na sua aplicação, você provavelmente vai ser convidado a instalar as skills daquela ferramenta, né? Então, por exemplo, se a gente entrar aqui na Resend, pelo menos não caiu no meu painel, graças a Deus, e a gente for aqui, por exemplo, vamos ver em Getting Started, vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa de skills aqui, vamos ver. Skills, Resend Skill, opa,
Send email through the Resend API with AI agents. Não é exatamente isso aqui, né? Isso aqui é a skill que permite que a sua IA envie e-mails, né? Mas não é isso que a gente quer. A gente queria esse aqui, ó. Email Best Practices da Resend, por exemplo, que é uma skill que explica basicamente como você construir e-mails seguindo boas práticas para evitar que esse e-mail caia no spam, que ele siga todas as guidelines para que ele tenha uma taxa de entrega alta, né? Porque as pessoas acham que é só integrar e-mail e sair enviando. Não, tem um monte de coisinha chata, né? E-mail é um negócio bem delicado e o trabalho que a Resend faz, por exemplo, nessa parte, isso não é publi, é muito bom, né? Então tem bastante coisinha que a gente tem que cuidar. Mas bom, agora que a gente já entendeu o que são as skills, o que virou essa febre, a gente vai ler junto as skills recomendadas aí pela Vercel como sendo boas práticas do React, tá? Então, o que eu fiz aqui, né? Como não sou bobo nem nada, eu pedi para a própria IA baixar essas skills da Vercel pra gente e fazer uma análise, converter, claro, para português, com as skills que são mais importantes e de alto impacto numa Codebase React pra gente ler juntos e ver se isso aqui faz sentido, tá? Então vamos lá, depois eu posso deixar esse arquivo aqui para vocês, mas vamos lá, né? Práticas críticas, vamos começar. Primeira boa prática que a skill da Vercel recomenda, eliminar waterfalls com promise all. Isso aqui com certeza você já deve ter visto, né? Acho que todo influenciador de JavaScript já falou isso, mas basicamente com o async await, onde a gente tem o await para aguardar que algo termine antes de executar a próxima linha, vem um desafio que é muitas vezes o segundo await não depende do primeiro, então não tem por que você esperar um para executar o outro. Você pode executar todos ao mesmo tempo utilizando um promise all, né? Então, como eu falei, as skills elas vão muito próximo do que é uma documentação. Não difere muito, mas é uma documentação de boas práticas e não de como utilizar algo, né? E aí a segunda skill, a segunda regra aqui, cara, essa aqui eu amo. Eu não gosto de usar barrel imports de jeito nenhum, e isso aqui é incrível. O que é isso, né? Basicamente, sabe quando você cria uma pasta e essa pasta tem um monte de arquivozinhos pequenos dentro, né? Vários arquivozinhos. E aí você vai lá e cria um index.ts que reexporta todos os arquivos que estão dentro dessa pasta. Cara, eu não gosto disso, eu acho que você acaba tendo que atualizar, se às vezes muda alguma coisa, cria um novo componente, você tem que ficar lá atualizando o index. Então, assim, ele fala para você evitar barrel imports, mas também o grande foco dessa skill aqui, no caso do React, é que você evite carregar pacotes por completo. Então, aqui ele dá o exemplo, importando o Lucid React, utilizando named imports, né? Então, com barrel, basicamente, e importando cada ícone separadamente. Aqui, cara, isso aqui me deixou um pouco assim, quando eu li isso aqui, eu não sei você, mas, cara, sei lá, sabe, a gente já tá em 2026, a gente já falou de tree shaking milhões de vezes, eu acho meio, sei lá, eu não quero usar uma palavra pesada, mas meio ridículo a gente ter que importar cada coisinha separada e simplesmente os nossos bundlers, não sei se aqui é o TurboPack que não consegue fazer isso, o que é, pela Vercel tá botando isso, né, numa boa prática, mas, cara, qual que é o problema do nosso bundler entender que eu só quero esses 3 componentes aqui e eu não ter que importar cada um separado? Então essa skill aqui, apesar de eu gostar, eu não gosto de barrel import no meu código, eu achei o exemplo dele meio ridículo, assim. Até porque o próprio ShadCN utiliza o Lucid React nos exemplos exatamente dessa forma. Então o ShadCN, que é uma ferramenta da Vercel hoje em dia, que usa dessa forma, tá fazendo o que a Vercel não recomenda fazer, tipo, sei lá, bem estranho essa boa prática aqui, da maneira que ela foi apresentada, o exemplo, tá? Mas, bom, a gente continua aqui e vamos pro próximo, né? A terceira aqui, usar composição ao invés de props booleanas. Cara, isso aqui quem me conhece, eu falo muito sobre composição, pattern de composição. Tem um vídeo completo aqui no canal da Rocket City, que eu construo um widget de notificações e acho que o título do vídeo é Construa componentes dessa forma. Dá uma olhadinha nesse conteúdo depois, caso você não saiba o que é isso. Mas é basicamente, ao invés da gente ficar criando um componente que recebe um monte de propriedade para determinar se algo é exibido ou não, né? Então um monte de configuração, a gente trabalha com o pattern de composição, que é dividir um componente maior em vários pedacinhos pequenininhos, e aí se a gente não quer determinado componente, né, em determinado local, a gente só tira. A gente não precisa ficar mandando propriedade para dizer se tem, se não tem, por aí vai, né? E aí a gente tem aqui, vamos lá, a quarta boa prática, né, pelo título, eu não li isso aqui antes, mas pelo título eu já sei o que é.
que é Compound Components com Context. O que isso aqui quer dizer? Bom, se a gente vai dividir o nosso código em vários, o nosso componente maior em vários componentes pequenininhos, como é que a gente faz para esses componentes se conversarem, né? E aí nada melhor do que utilizar o context do React, e aqui ele dá um exemplo, né, de criação de contexto para a gente compartilhar estado e, claro, ações para mutação desse estado entre esses microcomponentes, né? Então isso aqui, cara, é sensacional. Eu acho que é duas regras que andam juntas, né? A composição com esse compound. React Cache para deduplicação. Cara, isso aqui pouca gente utiliza. Muita gente acha que a funcionalidade de cache do React é algo do Next, mas não é, não tem nada a ver. Na verdade, o cache está disponível de dentro do React. E o que esse cache faz? Esse cache, como o próprio nome já diz aqui, né, que eu acho que talvez o nome cache deveria ser dedup, eu sempre falei isso, né, deveria ser isso aqui, ó, dedup, é bem mais simples de entender. Ele basicamente faz a deduplicação de códigos assíncronos. Então imagina que você tem dois componentes que estão sendo exibidos na tela ao mesmo tempo. Esses dois componentes precisam fazer algum tipo de operação assíncrona. Buscar um dado externo, bater num banco de dados, não é bem esse, mas qualquer coisa assíncrona. Se você utilizar esse cache por volta dessa função assíncrona, que é chamada por esses dois componentes, quando eles são exibidos ao mesmo tempo em tela, apenas uma ação assíncrona dessa é feita e o estado é compartilhado entre os dois. Ou seja, você não precisa ficar repetindo as coisas. Diego, quer dizer que eu posso tacar esse cache aqui em todas as funções do meu código? Não, porque, novamente, isso aqui entra naquele quesito de quando utilizar use callback ou use memo. Talvez para quem é novo no React já nem saiba disso, porque o React Compiler já resolve isso pra gente. Mas antigamente, né, a gente tinha muito esse use callback, que era uma forma da gente memorizar funções, e nem sempre valia a pena jogar isso em todas as funções, porque você tem o custo de uma função estar cacheada, que muitas vezes também é um pouco maior do que o tempo que ela leva, né, o processamento que ela leva para executar. Então a gente vai usar isso aqui simplesmente, principalmente por volta de requisições fetch ou coisas que usam um pouco mais de processamento, ok? E aí a gente vem para a seção de práticas importantes, né? Que a IA botou aqui que elas têm menos impacto ali, mas ainda um médio impacto. Cara, essa aqui já começamos com a primeira. Isso aqui para mim é o maior erro do Dev React Junior, da pessoa que está começando com React, que é calcular estado derivado durante render. Tem um vídeo no YouTube da Rocket City que eu postei, acho que já faz uns 2 anos, que eu acho que é os 3 maiores erros com React. Meu cachorro tá desesperado. Mas é os 3 maiores erros com React, ou 2 maiores erros com React, alguma coisa dessa forma. E, basicamente, o que essa regra aqui tá falando é que a gente deve evitar recalcular estados, então setar novos estados, baseado na mudança de estados anteriores. Cara, isso aqui é sensacional. Porque ao invés de eu criar um novo estado, como por exemplo ele está dando um exemplo aqui, né? Por exemplo, baseado no first name e no last name, eu quero calcular o full name, que é a combinação deles. Cara, para que colocar isso no estado se eu posso simplesmente só criar uma variável ali no render mesmo do componente, que é a soma desses dois valores e pronto, né? Então, se você quiser entender um pouquinho, se isso aqui não ficou claro para você, vai nesse vídeo do canal, procure aí maiores erros do React Rocket City, que com certeza você vai achar, eu falo bastante sobre isso. Sobrescrever em estados derivados booleanos. Então, ele fala aqui, sobrescreva em valores derivados, não em valores contínuos. Ruim, renderiza a cada pixel, então use window width. Bom, renderiza só quando o booleano muda. Ah, perfeito, né? Então, o que ele está falando aqui? Ao invés de nós ouvirmos dentro do nosso componente as alterações, né? Por exemplo, a gente mudar o estado quando o valor de origem muda, a gente muda o estado quando o valor de destino muda. O que isso que eu quero dizer? Imagina que a gente quer saber se um input tem mais de 5 caracteres. Ao invés de a gente criar um estado character count, por exemplo, e ficar alterando ele a cada vez que o usuário digita, a gente pode criar um estado que ele só muda o seu valor quando passar de 5 caracteres ou menos de 5 caracteres. Então ele só vai mudar nessas condições. Assim a gente tem menos renderizações. Legal, eu acho que é uma boa regra, né? O último, oitavo aqui, o último não, na verdade, a gente tá um pouquinho mais da metade. Extrair JSX estático. Host elementos JSX estático para fora do componente. Cara, eu queria muito entender o motivo disso aqui. Acho que a gente teria que ir lá nas best practices do React. Mas eu acredito muito que isso aqui é porque quando a gente faz dessa forma, né? Eu tiro essa div para uma constante, né? Para fora do componente. O React não precisa reconstruir ela toda vez que a gente tem uma alteração de estado.
Mas eu acredito que isso aqui, assim, a não ser que seja um caso muito assim, cara, assim, praticamente zero ganho de performance, tá? O próprio algoritmo de reconciliação do React, que tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o algoritmo de reconciliação, ele já evita reconstruir coisas em tela caso elas não tenham alteração. Eu acho que aqui é mais por causa dessa condicional, em que este componente ele é totalmente removido de tela ou adicionado em tela. Então, quando é uma condicional que adiciona ou remove o componente de forma completa, sim, isso aqui faz sentido. Agora, só quando a gente altera, talvez, o estado de visibilidade dele, não faz muito sentido. Valores default não primitivos. Então, aqui ele dá um exemplo de quebra de memorização. Legal. Bem interessante, né? Olha só, quando a gente cria um componente e a gente aplica o memo por volta dele, mas eu acho que com o React Compiler a gente não precisa mais desse memo, né? Coloca aí nos comentários se eu estou errado, mas eu acredito que não. Eu acho que isso aqui é uma regra muito mais para a pessoa que quer manter uma codebase um pouquinho mais antiga, que não está usando o React 19 com o compiler habilitado. Mas quando a gente usa memorização e a gente seta valores padrão, o que acontece? Dessa forma aqui, ó, cada vez que esse componente renderizar, ele está criando uma nova função em branco, como valor default dessa propriedade onClick. Agora, se eu crio isso numa variável à parte e só reutilizo essa variável, ele não está criando uma função nova toda vez, e sim reaproveitando a variável que já existia. Tá, tudo bem. Dynamic Imports para componentes pesados. Cara, isso aqui, com certeza, né? A gente diminuiu o tanto de código que a gente precisa carregar ali na nossa aplicação. A gente repassa isso usando um Dynamic, por exemplo, no caso do Next. Existem outras opções para outros frameworks, né? Mas você basicamente carrega um componente somente no momento que ele precisar ser exibido em tela, no momento que o usuário for carregar essa informação. Isso aqui é legal, isso aqui funciona com o Suspense API também, se eu não me engano tem uma flagzinha aqui com SSR que eu posso passar Suspense, alguma coisa assim, e aí você pode mostrar um sinal de loading enquanto ele está carregando, isso é bem legal. Setmap para lookups, ele fala aqui, converta arrays para set quando precisar de múltiplas verificações. Isso aqui já entra, assim, num ponto de que eu acho que vai mais para boas práticas de JavaScript do que necessariamente de React. Eu não sei por que isso está muito misturado, talvez a Vercel deveria separar isso. E aqui tem algumas outras práticas relevantes, né? Então, Suspense, eu falo bastante sobre Suspense nos meus últimos vídeos, a gente dividir a nossa aplicação, criar mais boundaries, mais fronteiras de Suspense, que é mais locais que podem carregar de forma assíncrona e menos spinners que comprometam a aplicação como um todo, porque nem tudo da nossa aplicação depende de dados externos. Elevar state para provider, cara, isso aqui eu falo desde 2018, né? É um conceito lift state up, que é basicamente você subir o estado da sua aplicação para os contextos, para os componentes maiores, para que os componentes menores possam apenas acessar informações e não criar informações. Eu acho que isso é bem legal. Aqui ele fala defer scripts de terceiros. Isso aqui é interessante, que é basicamente a gente carregar analytics, login, etc. após a hidratação, ou seja, após o primeiro momento. E aqui tem mais algumas outras regrinhas que, como eu falei, eu não vou entrar muito. Tudo isso que eu li está disponível dentro do repositório de GitHub da Vercel, aqui dentro, ó, React Best Practices. E aqui dentro você consegue encontrar todas as boas práticas que a Vercel coloca para o React. Mas como eu falei, essa parte de skills, ela já existe, assim, não é uma novidade. Eu acho que a comunidade muitas vezes faz um boom muito grande em uma coisa que, sei lá, sabe? Skills para mim nada mais são do que apenas, como eu falei, páginas de documentação de boas práticas. Se isso, ao invés, fosse apenas um padrão de que toda documentação de uma ferramenta tem que ter um /skills.txt ou /best practices, por exemplo, .txt, e a IA sabe que ela pode consumir isso, assim como foi padronizado o uso de llms.txt nas documentações para acessar uma documentação em formato de Markdown, já resolveria também. Existem iniciativas para que os pacotes venham agora com pastas .skills, e aí quando a gente instala ele, essas skills de boas práticas já são instaladas automaticamente no nosso projeto ali dentro do Node Modules, para evitar que a gente tenha que ficar instalando essas skills além de instalar os pacotes. Então por que quando eu instalo um pacote do React Email, por exemplo, da Resend, já não vem as boas práticas para o meu agente saber quais são essas boas práticas, sabe? Então, tem muita coisa ainda que precisa e vai mudar, e muita coisa que vai ser bem mais empolgante disso que a gente viu aqui. Mas é legal ver para onde que a gente está indo. E, bom,
Deixa a tua opinião aí nos comentários, o que tu achou disso tudo, e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.